pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Sky e hoje nós vamos reagir aos vídeos de terror. Bem, esse vídeo de terror, ele vai falar sobre a infância dele. Bem, eu acho que é minha primeira vez que eu vou assistir isso, porque é um vídeo de fofoca. Então, eu queria que vocês deixassem um like, se inscrevessem no canal. Eu queria que vocês mandassem emoji azul e bora começar o vídeo. Sinistro perseguiu eu e a minha amiga com um martelo na mão. Como aparentemente muitos de vocês gostam de histórias macabras e de terror, eu vou continuar contando as minhas e algumas que eu sei. E aqui vai mais uma. Vamos lá? Lá em 2016, começaram a surgir uns vídeos estranhos na internet. De uma galera que começou a andar fantasiada de palhaço pelas ruas, alguns carregando faca, outros carregando taco de beisebol. Só que o problema é que não eram palhaços tipo patati patatá, alegria, felicidade, uhul! Eram uns palhaços estranhos, com um olhar estranho, segurando coisa estranha, tudo estranho. E ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E quanto mais esses vídeos assustadores viralizavam na internet, mais palhaços apareciam. E falando a verdade aqui pra vocês, era um negócio que dava medo? Era, gente, eu morria de medo. Mas até então, tava lá nos Estados Unidos, o Brasil tava suave. Até que a modinha se espalhou pelos outros países e chegou aqui. Mas qual que era a chance de eu encontrar com desses malucos fantasiados e acontecer alguma coisa comigo? Nada a ver. Foi o que eu pensei. Até que certo dia, saindo do meu curso de inglês, na parte da tarde, já tava um climinha assim de terror. Estava quase anoitecendo, uma neblina, um sereno. Porque aqui na minha cidade é assim, metade do ano Tá, então, se eu tivesse encontrado um palhaço, sabe o que eu ia fazer? Eu ia meio que pegar meu taco de beisebol e eu ia dar uma porrada na cabeça. E aí sabe o que eu ia fazer também? Olha, eu ia deixar ele bem lá na fora. E o pior de tudo é que eu ia ligar pra polícia. O tempo tá ruim, na outra metade o tempo tá tentando ficar bom. Inclusive hoje tá a cara do filme de terror. Vou lá mostrar pra vocês, vamos lá. Tava exatamente assim, pra vocês verem, né? Que não é brincadeira. É. E aí fui eu, né? Caminhando em direção ao meu... Se eu encontrasse um estranho na minha rua, dizendo que eu quero, se tu quer dinheiro, eu ia falar, não quero dinheiro não. Eu já não preciso de dinheiro aqui, você. Ponto de ônibus, junto com a minha amiga. E lá na frente, eu tô vendo que tem uma pessoa vindo na nossa direção. E não tava dando pra enxergar direito, porque tava com aquela neblina e já tava ficando escuro. Então eu e ela continuamos andando, conversando normalmente. Só que conforme essa pessoa que tava vindo na nossa direção foi se aproximando, eu percebi que tinha algo errado. Muito errado. Porque essa pessoa tava andando assim, ó. E 2, porque além de um martelo gigante na mão, a pessoa estava vestida de palhaço. Só que sabe quando você vê alguma coisa e você não acredita no que você tá vendo? Pois é, eu e a minha amiga ficamos paralisados, completamente sem reação. Eu acreditei que eu estava começando a ficar louco. E aí, quando o palhaço percebeu que a gente tinha parado de andar, ele também parou. E aí, na mesma rua reta, ele lá na frente, a gente aqui atrás, ficamos uns 10 segundos se encarando. E eu e a minha amiga éramos crianças, pré-adolescentes. A gente não sabia o que fazer. Até que aquele palhaço começou a correr na nossa direção. Eu, óbvio, sem pensar 2 vezes, saí correndo. E a minha amiga, em vez de fazer o mesmo, ficou lá parada, gritando. E aí eu comecei a falar, corre, 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 ele vai te pegar, vem logo. Foi a hora que ela se ligou e começou a correr junto comigo. Mas ela continuou gritando. Gritando bastante. Aí naquela correria, a gente dando a vida pra fugir com muito medo, o palhaço disse alguma coisa de que não adiantava. Aí na verdade, sabe, o palhaço, ele assusta as crianças, quando, por exemplo, crianças que... Eu acho que eu já vi esse tipo de vídeo que ele acabou de falar pra mim, quer dizer, eu acho que eu já vi esse tipo de vídeo, que o palhaço observa a pessoa, aí a pessoa fica assustada. Acho que já vi esse vídeo, na verdade, às vezes. Quis correr porque ele sabia onde a gente morava. Eu fiquei aterrorizado. Comecei a chorar igual um bebê. E eu acho que até um pouquinho de xixi na calça eu fiz. Que eu tinha isso quando eu ficava com medo. Por fim, eu e a minha amiga conseguimos chegar numa rua que era mais movimentada, tinham mais pessoas. Aí a gente encontrou com uma mulher e pediu ajuda pra ela, explicando o que tinha acontecido. Ela viu que a gente realmente estava muito assustado, deu um abraço na gente, pediu pra gente se acalmar e falou que não tinha mais nenhum palhaço seguindo a gente, que ela não viu nada. Provavelmente, aquele It a Coisa da Shopee tinha desistido e foi embora. E aí a moça que a gente tinha encontrado, que tinha sido um amor de pessoa, uma querida... Sabe, eu vi aquele vídeo da Liga Mistério, né? Sabe aquele coisa do palhaço da Shopee? Eu acho que eu me lembro que o Xingueira falou assim, nossa, é a Liga da Shopee. Aí eu achei meio estranho, acho que... Liga da Shopee, acho que eu já assisti
E adivinha o que apareceu? A Liga da Shopee. Eu falei, Liga da Shopee? Mas que diacho, gente? Que é isso? Foi com a gente até o outro ponto de ônibus e ficou lá, esperando. Ela foi tão incrível que o nome dela eu jamais vou esquecer. Era... Talvez eu tenha esquecido, mas ela foi incrível. E aí, deu tudo certo no final. Ou pelo menos eu achava que tinha dado. Quando eu cheguei em casa, eu ainda tava tremendo por causa do que tinha acontecido. Contei tudo pra minha mãe. E aí ela me contou que por causa da modinha que tava na época, devia ser alguém fazendo brincadeira de mau gosto e que provavelmente não teria acontecido nada. Mas eu sei lá, eu é que não ia ficar lá pra descobrir o que aquele patati possuído ia fazer com a gente. Pelo menos eu tava vivo, né? Gente, eu tenho uma irmã, né? Então, ela tem medo de altura. Sempre. Aí, às vezes, eu tenho medo dos... Mas aquele negócio que ele falou, que sabia onde eu morava, ficou na minha cabeça. E desde então, eu desgosto de palhaços. Não é que eu tenha medo, mas é o palhaço lá e eu aqui. Mas e você? Tem medo? É sempre bom ter um pé atrás. A gente nunca sabe quem tá por trás da máscara. E eu digo... Gente, eu não tenho medo de palhaço, só que eu tenho medo escuro. É que, às vezes, eu fico imaginando... Quando eu vou no banheiro, quando é 1h da manhã, às vezes quando eu vou no banheiro, eu começo a ficar com medo. Aí eu pego a minha celular e ligo a lanterna. Experiência própria, tá? Porque um dia, um desses palhaços apareceu lá perto de casa.